Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nas aulas anteriores, nós vimos por que os átomos se ligam e quais são os tipos de ligações que eles podem fazer. Aprofundamos na ligação iônica e agora nós vamos falar das ligações covalentes, beleza? Como nós já sabemos, a ligação covalente é um compartilhamento de elétrons, ou seja, os dois átomos querem receber elétrons, por isso eles compartilham, como se fosse ali uma sociedade eletrônica, né? Uma sociedade de elétrons, tá bom? A ligação covalente vai acontecer entre os ametais ou ainda entre os semimetais, tá bom? Então nós temos aqui no caso um hidrogênio, né, que está lá no grupo 1, tem um elétron na sua última camada. Nós sabemos que ele se estabiliza seguindo o modelo do hélio, com 2 elétrons na sua última camada. Então o hidrogênio ele quer receber um elétron. Ao se ligar com outro hidrogênio que também quer receber um elétron, eles podem compartilhar esses elétrons. E esses elétrons passam a ser dos dois ao mesmo tempo, tá? Então esse hidrogênio aqui tem 1, 2, esse hidrogênio aqui tem 1, 2. Então eles estão compartilhando. Os elétrons são dos dois átomos simultaneamente. E nós representamos esse compartilhamento através dessa ligação aqui, dessa ligação covalente aqui, esse tracinho. Combinado? Agora, é interessante a gente notar que esse elétron compartilhado aqui, ele vai funcionar como uma cola que vai unir esses dois átomos através de forças de atração. Dá uma olhada aqui, ó. Você concorda comigo, ó? Eu tenho aqui um hidrogênio, tá bom? O hidrogênio tem número atômico A1, então ele só tem um próton no seu núcleo. Então tá aqui o seu próton e tá aqui o seu elétron. Tá aqui o seu próton e o seu elétron. Quando há esse compartilhamento de elétron, esses elétrons aqui, eles começam a ter forças de atração com o núcleo dos dois átomos. Então esse elétron, ele atrai o próton que está no núcleo desse átomo aqui e ele também atrai o próton que está no núcleo desse outro átomo aqui. Esse elétron que for compartilhado também da mesma maneira. Ele exerce uma força de atração entre esses dois núcleos, tá? Então essa força de atração desse par de elétron compartilhado com o núcleo dos átomos, vamos dizer assim que é a cola que mantém unido esses átomos. É a força da nossa ligação covalente, ela vai vindo aqui. Só que isso é uma dinâmica bem delicada. Por quê? Porque nós temos aqui também forças de repulsão. Olha, nós temos esse núcleo positivo que repele esse outro núcleo positivo. E há, claro, a força de repulsão entre os dois elétrons. Afinal, cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Agora, esse gráfico aqui vem para mostrar para a gente justamente a dinâmica entre essas forças de atração e repulsão, tá? Esse gráfico, inclusive, esteve na prova do Enem de 2018. Nós temos aqui a energia pela distância entre os núcleos, tá? Aqui é SD, a distância entre os núcleos dos átomos. Então imagina que eu tenho um átomo de hidrogênio aqui e outro átomo de hidrogênio aqui. Eles estão bem distantes um dos outros. Então tá bem longe. Quanto mais para cá, mais longe, certo? Então tá bem longe, a energia tende igual a zero. Esses átomos não estão nem interagindo. Agora eu começo a aproximar esses átomos. Começa a aproximar. À medida que eu vou aproximando os átomos de hidrogênio, o que começa a acontecer aqui? Começa a fazer uma ligação. E por que os átomos se ligam? Para alcançar a estabilidade. E o que é estabilidade? É um estado de menor energia. Então, à medida que a ligação começa a acontecer, começa a diminuir o quê? A energia, começa a diminuir a energia, até chegar no mínimo. Esse mínimo aqui é onde a ligação de fato acontece. Aqui estabelece a ligação covalente. É nesse ponto aqui que as forças de atração estão em equilíbrio com as forças de repulsão. Então há a formação da nossa ligação covalente. A nossa molécula, então, está agora mais estável. É por isso que elas se ligam, para alcançar a estabilidade, um estado de menor energia. Combinado? Agora, o que acontece se eu continuo aproximando esses dois núcleos? Continuo aproximando, de repente a energia ela aumenta
exponencialmente. Por quê? Porque eu estou aproximando e a repulsão entre esses núcleos vai ser muito intensa. Gás nobre, a gente está caminhando para uma reação de fusão nuclear, que é a mesma reação que acontece lá no Sol. E lá no Sol a gente está sentindo o calor dessa reação aqui, quer dizer que reação de fusão nuclear é uma reação que libera uma quantidade colossal de energia. Nós vamos estudar reações nucleares lá em radioatividade, tá? Então, ó, à medida que eu caminho para cá, eu estou aproximando tanto esses núcleos e a repulsão entre os núcleos é tão intensa que a energia ela aumenta exponencialmente, tá? Eu estou caminhando no sentido de fazer uma reação de fusão nuclear, tá? Então, para moléculas diatômicas, né, que tem dois átomos, tipo hidrogênio e hidrogênio, né, que vai fazer aqui H2, tá? Espontaneamente, 75 picômetros é o máximo que elas se aproximam. Espontaneamente. Se eu continuar aproximando mais, a repulsão entre os núcleos fica muito intensa, tá? Para moléculas diatômicas, que tem dois átomos. Espontaneamente, 75 picômetros. Pico é 10 a menos 12 metros. Então fica 75 vezes 10 a menos 12 metros. Então é a distância que espontaneamente esses átomos se aproximam e há o equilíbrio entre as forças de atração e de repulsão. É claro que você não precisa memorizar isso. Estou mostrando para vocês aqui a dinâmica, como isso acontece. E aí nós vamos ter a formação da nossa ligação covalente, nós vamos ter aí o nosso composto alcançando a sua estabilidade, né? Os elementos alcançando estabilidade através de um compartilhamento de elétrons, combinado? Agora, gás nobre, dá uma olhada aqui. Eu tenho um oxigênio e outro oxigênio. E eles vão fazer uma ligação. Cada um tem 6 elétrons, né? O oxigênio é do grupo 16, tem 6 elétrons na sua última camada. Nós sabemos que o oxigênio tem tendência a ganhar 2 elétrons para ficar com 8. A mesma coisa esse outro oxigênio aqui. O que eles vão fazer então? Compartilhar esses elétrons. Então o oxigênio pode compartilhar um elétron aqui, ó, um par de elétrons, né? Então o oxigênio vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que 7 não é suficiente. Por isso pode acontecer também a formação de ligações covalentes múltiplas, ou seja, ele pode compartilhar mais de um par de elétrons se for necessário. Nesse caso aqui, o oxigênio pode compartilhar mais um parzinho aqui, e nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, estabilizou esse oxigênio, e esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, também estabilizou, formando isso aqui, ó. O dupla O. Eu vou representar cada um dessa maneira, tá? Que é o O2, tá bom? Gás oxigênio nesse caso. E por último, né, nós temos aqui o nitrogênio. O nitrogênio é do grupo 15, quer dizer que tem 5 elétrons na sua última camada, tá bom? E ele tem tendência a ganhar, ele quer ganhar 3 elétrons. Esse quer ganhar, esse também quer ganhar, eles compartilham. Eles podem compartilhar aqui, ó. Só que compartilhando um não é suficiente. Ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Mesma coisa o outro. Então eles podem fazer mais uma ligação. Eles teriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Ainda não foi suficiente. Compartilha mais um. Agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compartilhou. Então nós tivemos aqui uma ligação tripla. Então nós podemos ter ligações covalentes simples, ligação covalente dupla e ligação covalente tripla, tá? Nós não temos quádrupla por uma questão de impedimento espacial. Os elétrons não conseguem se organizar no espaço para fazer esse tipo de ligação. Belezinha, gás nobre? Então, ó, ligação múltiplas podem acontecer no caso de ligações covalentes. Combinado? Gás nobre, nós temos que ter em mente que as ligações covalentes não são todas iguais quando a gente está falando aqui de ligações múltiplas. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Quando nós temos uma ligação simples, eu chamo essa ligação de ligação sigma. A ligação sigma, ela é resultado de uma penetração frontal de orbitais. Como assim, professor? Olha só. Imagine aqui o átomo de hidrogênio. Ele tem um orbital. Orbital é a região do espaço com a maior probabilidade da gente encontrar um elétron.
Então, como a distribuição do hidrogênio ficaria assim 1s1, o orbital s ele é esférico, tá? Ele é uma esfera em torno do núcleo do átomo, que é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron desse hidrogênio. E esse hidrogênio também tem um orbital esférico. Esses hidrogênios se aproximam, tá? E esses orbitais, eles se penetram, ok? Então nós temos aqui uma região comum aos dois, tá bom? Uma penetração frontal de orbitais. Vai fazer o que a gente chama aqui de uma ligação sigma. Agora, quando nós temos uma ligação dupla, nós temos aqui uma ligação sigma, ou seja, uma penetração frontal de orbitais, mas nós temos também uma ligação que nós chamamos de ligação π, que é uma superposição lateral de orbitais, ok? Uma superposição lateral de orbitais. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Imagine essa ligação dupla aqui entre esses átomos de carbono. O carbono, os elétrons desemparelhados dele estão no orbital p. O orbital s, ele tem esse formato esférico, ou seja, a maior probabilidade de você encontrar um elétron no orbital s é essa região do espaço que é uma esfera. Já o orbital p, ele tem esse formato aqui de halteres, que parece o número 8. Tá? Então a maior probabilidade de você encontrar esses elétronzinhos p aqui do carbono vai ser aqui, ó, nesse orbital aqui que tem um formato de 8, o orbital de halteres. Aí o que acontece? Aqui nós estamos tendo uma penetração frontal de orbitais. Um orbital está penetrando no outro frontalmente. Ou seja, aqui é a nossa ligação sigma. É essa ligação aqui, ó. Só que olha só, esse outro orbital aqui, então esse orbital está no eixo x, então ele se penetra. Agora a gente tem dois orbitais que estão paralelos, que estão no eixo y. Como que esses orbitais vão se penetrar? Eles vão se superpor lateralmente. Então aqui nós vamos ter a formação da nossa ligação π. E o resultado disso é que a ligação sigma ela é mais forte que a ligação π, porque ela é uma penetração frontal de orbitais, enquanto aqui é só lateral. Então, se a gente for quebrar essa ligação, qual ligação que vai quebrar primeiro? A π, porque ela é mais fraca. Beleza? Então, na ligação dupla, nós temos uma simples e nós temos uma π. E na ligação tripla? Na ligação tripla, nós temos uma sigma e duas π, tá bom? Porque imagine, a gente tem um eixo x, que é onde penetra frontalmente, a gente tem um eixo y, que é onde penetra lateralmente, e agora se a gente pensar tridimensionalmente, nós temos um eixo z, e aí também vai o quê? Penetrar lateralmente. Portanto, a primeira ligação é sempre sigma. Então a primeira é sempre sigma. A primeira é sempre sigma e o resto é π. A primeira é sempre sigma e o resto é π. Tanto faz, né? Numa tripla ligação, a primeira é sigma, o resto é π. O pipi você põe onde você quiser. Você pode pôr o pipi em cima, pode pôr o pipi embaixo, não interessa. O interessante é que a primeira sempre é sigma e o resto é π. E que a π ela vai ser mais fraca, tá? Ela vai ser mais fraca que a ligação sigma. Então, se eu for quebrar essas ligações, a primeira que vai quebrar é a ligação π. Combinado? E outra consequência disso tudo é que, à medida que a gente aumenta a ordem da ligação, ou seja, o número de ligações que cada átomo vai fazer, então aqui tem uma simples, aqui tem uma dupla, aqui tem uma tripla, a gente o que? Aproxima esses elementos, ou seja, o comprimento de ligação é menor. Então a ligação simples, ela é maior, tem um comprimento maior do que a dupla, que tem um comprimento maior do que a tripla. Então, à medida que a gente aumenta a ordem, a gente diminui o comprimento de ligação, ok? Agora, guys, para a gente encerrar a nossa aula, eu só queria fazer uma observação. Olha, quando eu falei que a ligação sigma ela é mais forte que a ligação π, é claro que eu estou comparando as duas separadamente, tá? Então, se eu pegar separado, a sigma é mais forte que a π, porque uma é penetração frontal, a outra é lateral. Só que é claro que a ligação dupla, no total, ela é mais forte que a ligação simples. E é claro que a ligação tripla, no total, ela é mais forte que a dupla e que a simples. Né? Aqui eu tenho duas ligações, aqui eu tenho três. Então, no conjunto,
A ligação tripla é mais forte, olha a energia dela. Quer dizer que eu preciso de mais energia para quebrar essa ligação tripla. Porque para quebrar uma ligação tripla, eu tenho que quebrar duas ligações π e uma sigma. Para quebrar uma ligação dupla, eu preciso quebrar o quê? Uma π e uma sigma. E para quebrar uma simples, eu só preciso quebrar a sigma. Tá bom? Então, é claro que no total, se eu for quebrar, a ligação tripla é mais forte. Mas aqui, entre elas, a π é mais fraca que a sigma. E quando eu for quebrar, a primeira que vai quebrar vai ser a π. Combinado? Tranquilo? Então é isso, guys nobre. Essa foi a nossa aula de ligação covalente. Nós aprofundamos bastante no que é uma ligação covalente, quais são os tipos de ligação covalente. E eu sei que você deve estar se perguntando, professor, na aula de ligação iônica, você mostrou pra gente como montar os compostos iônicos? Você não vai mostrar pra gente como faz isso de ligação covalente? Sim, vou. Na nossa próxima aula. Nós precisamos de uma aula dedicada para montar estruturas de moléculas, porque ela é um pouco mais complexa do que montar a estrutura de agregados iônicos de íons. Tá bom, guys nobre? Então, eu vejo você na nossa próxima aula, a aula de fórmulas estruturais, onde nós vamos aprender a montar todos esses compostos moleculares. Combinado? Então, um grande abraço e vejo você lá. Reage!